seguimento às nossas palestras virtuais, né, devido à pandemia, com um misto de tristeza, né, e satisfação, porque está sendo a primeira que nós estamos realizando sem a presença do nosso querido e amado Mestre Gilson, né, que a espiritualidade e ele possam nos iluminar, né, e o nosso querido irmão aqui, palestrante, o Eugênio, né, nessa nova caminhada, né, que todos possam estar em paz, né, com fé, resiliência principalmente, né, um período tão complicado que nós estamos passando. E antes de passar a palavra para o nosso irmão, eu gostaria de deixar com vocês a oração de Cáritas, que muitos de nós sempre precisamos, né? E na belíssima voz da atriz Ana Rosa, espírita também, né? Então, que vocês aproveitem e em seguida a oração, vocês ficam com a palavra do nosso irmão aqui ao lado, ok? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Para os que estiverem vendo no horário da manhã, boa tarde e boa noite para os que virem em outros horários. Como bem colocou o nosso irmão ao lado, realmente de emoção, porque a última vez que também eu estive aqui para gravar uma palestra,
palestra para fazê-lo. Nosso irmão Gilson Rangel estava aqui ao lado, um dos fundadores desta casa, e que, embora o conhecimento recente, acolhemos ele no coração por toda aquela energia positiva, seu comprometimento com a vida, com a educação, com as questões de ordem social, que tanto em nosso país, hoje em dia, mais do que em passado, né, nesse momento pandêmico, tem nos preocupado, tem nos ocupado, né, com os serviços que prestamos. Bom, e hoje o nosso tema tem a ver com o capítulo 10 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurado os misericordiosos. E um momento de muita necessidade para que nós possamos estimular em nossos corações os atos de misericórdia. Logo após esse capítulo, no 11, né, do mesmo Evangelho, nós temos lá: amai o próximo como a ti mesmo. E dificilmente vamos conseguir amar a nós mesmos e aos nossos próximos se não desenvolvermos os caminhos da misericórdia. Então, o nosso capítulo de hoje, de inspiração, nosso tema fundamental, o foco que vamos dar é: atirai a primeira pedra aquele que não tiver pecado, né? Em cima daquela parábola conhecida, vivida pelo Mestre Jesus, passada por ele. E esse capítulo, Bem-aventurados misericordiosos, é um capítulo que, no seu conjunto, nos traz coisas que são extremamente indispensáveis à nossa evolução espiritual, como espíritos imperfeitos, que sabemos que a nossa grande maioria, totalidade nesse ordem de provas e expiações. Que é um capítulo que fala logo em seu início de perdoar para que Deus nos perdoe. Difícil trabalho esse, está inclusive na oração que Jesus nos ensinou, né? O Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Estabelecendo nós próprios na oração um compromisso de, para sermos perdoados, perdoarmos os nossos irmãos. O capítulo também nos fala da importância de buscarmos a reconciliação com aqueles que, de alguma forma, tivemos alguma ou consideramos nossos adversários. Temos algum problema ou consideramos nossos adversários. Eu enfatizo aqui: consideramos como, porque pode ser que não seja, pode ser que em determinado momento tenham feito alguma coisa que nós analisamos, interpretamos, infelizmente julgamos como sendo uma coisa vinda de um adversário, né? Esse capítulo também trata e fala qual é o verdadeiro sacrifício que importa a Deus. Naquela passagem que nos diz que se tiverdes alguma coisa contra teu irmão, estiveres prestes a fazer uma oferenda ao Pai Maior, né, em agradecimento ou até em busca de um benefício, de um aconselhamento, de uma inspiração, deixa a oferenda ao pé do altar. Primeiro vá se reconciliar com seu irmão e depois volte e faça a oferenda. Porque o sacrifício desse nosso orgulho, o sacrifício dessas nossas mazelas internas, de entrega, de abrir mão delas, é o que mais interessa realmente ao nosso Pai Maior, que quer ver a nossa evolução. Esse capítulo também nos fala da facilidade que temos de olhar um cisco, né, à frente dos olhos do nosso irmão e não vermos a trave diante do nosso. Aliás, parafraseando uma psicóloga, uma psicoterapeuta famosa, Melanie Klein, nos seus livros, ela diz lá num trecho, e eu gosto muito dele, que geralmente projetamos fora, no outro, o que são os objetos internos da nossa desqualificação, que muitas vezes não conseguimos olhar para eles, né? E o nosso irmão,
quando faz alguma coisa que nos incomoda, ou tem algum comportamento inadequado, que nos incomoda muito, é interessante que a gente reflita um pouco, porque aquilo às vezes está nos incomodando demais, mesmo quando não é feito diretamente a nós, e mesmo quando é, porque temos de alguma maneira uma luta interna, inconsciente, em não ter sob controle aquele tipo de atitude, aquele tipo de sentimento, aquela inadequação que consideramos. Esse capítulo também fala na preocupação que temos quanto ao julgar nossos irmãos, lembrando novamente que seremos julgados na medida em que julgarmos o outro, né? Nos fala principalmente dos julgamentos sentenciais que costumamos fazer. Quer dizer, você vê o comportamento do seu irmão e o sentencia na sua cabeça, às vezes até explicitando aqueles que estão em volta, como sendo uma coisa, um adjetivo não positivo determinado. Eu aqui me permito lembrar uma historinha, que quando a gente fazia orientação educacional, essas coisas com os professores, na nossa época de professor também, e víamos isso em nós muitas vezes, quando falávamos, por exemplo, em procedimentos disciplinares e como falar com o aluno e tudo, e a gente geralmente comentava o seguinte: quando você vai falar com um aluno seu, eu diria com um filho nosso, como qualquer outra pessoa, e você diz para ele assim: você é muito mal educado, você o sentenciou, ele é. Ao invés de dizer, esse comportamento que você teve não é de uma pessoa educada. E se quisermos dar a ele ainda o estímulo, a saída, uma saída honrosa, eu tenho certeza, meu filho, meu amigo, seja o papel social que naquele momento aquela pessoa representar para nós, eu tenho certeza que você é capaz de comportamentos muito melhores. Olha só, não sentenciou, fez de maneira adequada uma censura que pode ajudá-lo a melhorar e ainda lhe deu um suporte, um estímulo, uma motivação por reconhecermos teoricamente nele a possibilidade de ser muito melhor ou até de já o ser, e ter naquele momento, como nós, tido uma queda. Então esses comportamentos são todos assim conversados, né, de maneira muito adequada no Evangelho, nesse capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos. Aí nesse capítulo eu escolhi, que é o tema focal da nossa conversa de hoje, a passagem do apedrejamento da mulher adúltera, que está lá em um dos itens desse capítulo, mais precisamente no nosso item que fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí, acredito que todos conheçam, mas vou me atrever a ler e propondo a vocês que, enquanto eu leio essa passagem, que cada um de vocês feche os olhos se achar necessário, se permita fazer uma autoencenação, se colocar no papel daquelas figuras que na parábola de Jesus são aqui apresentadas, né? E depois vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, não julgueis para não serem julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. É o item, precisamente o item 12, que conta na parábola de Jesus. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras, apedrejem, né? Qual sobre isso a tua opinião? Perguntaram a Jesus. Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo.
Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus então: também eu não te condenarei. Vá e de futuro não tornes a pecar. Evangelho de João, versículos 8, 3 a 11. Meus irmãos, é extremamente significativo, extremamente, com todas as parábolas, eu diria terapêuticas de Jesus, elas são aplicadas em todos os tempos, embora as figuras, as palavras, como bem orienta o Evangelho, geralmente nelas colocadas, são próprias, a linguagem da época, os exemplos da época. Mas se fizermos as devidas atualizações de imagens, de papéis, veremos ainda hoje presente aquela cena da praça. Então, na brincadeirazinha que eu lhes sugeri, vamos incentivá-lo um pouco mais. Imagine-se na posição dos escribas e fariseus que tentavam Jesus com um objetivo duplo. O objetivo único era, evidentemente, desqualificá-lo, desaprová-lo diante de tudo aquilo que ele falava, que ele defendia, diante daqueles que o seguiam. Se por acaso ele condenasse a mulher, ele estaria indo contra tudo aquilo que ele falava de misericórdia, de amor, de perdão aos pecados. Então, estaria derrotado aquilo que ele difundia e que até hoje a nós é um caminho, é uma verdade certa e é a nossa vida de triunfo espiritual. Caso ele fosse em desacordo com a lei de Moisés, dizendo, perdoando ela, etc., estaria expondo ele diante de uma lei, que era uma lei da época, e novamente com a possibilidade de causar-lhe um prejuízo. Irmãos, quantas vezes, talvez nós, em situações diferenciadas quanto à cena, mas iguais, similares, quanto ao fundo dessa paisagem, desse contexto, quantas vezes nós, será que não induzimos outros a terem opiniões, terem julgamentos, terem ideias que nos eram de conveniência, seja para prejudicá-los ou a terceiros? Vamos pensar sobre isso. Estaremos olhando, revisando, conhecendo a nós mesmos, talvez como dizia Jung, sobre as sombras que muitas vezes não queremos olhar. E na passagem, não lida diretamente, mas aparece, talvez já tenham visto essa cena pintada artisticamente, haviam pessoas em volta já com pedras na mão, já prestes a apedrejar aquela que estava ali, já prestes a sentenciá-la, em função de ela ter sido surpreendida. Ela não era obrigatória, foi surpreendida no adultério. Que coisa interessante. Quantas pedras nós costumamos ter em nossas mãos? Vamos pensar. Se não costumamos ter pedras em nossas mãos, que eu chamaria de pedras preferenciais. Pessoas, tipos de situações que já estamos acostumados a apedrejar. Eu digo quando apedrejar com intenção realmente. Então, são situações de ordem política, por exemplo, favoráveis ou não a um ou outro partido,
não discuto se elas são corretas ou não, mas a nossa constante vontade em fazer isto, são, por exemplo, ligadas a posições sociais, né? São, às vezes, ligadas até a times de futebol. É interessante, uma coisa, o futebol é um divertimento, uma coisa saudável, gostoso. Se o indivíduo é de outro time, se o indivíduo tem essa posição ou outra, como às vezes apedrejamos, né? E às vezes literalmente apedrejamos. Olha as questões de toda a violência de torcidas organizadas às vezes, e certamente não é pelo futebol, é por questões internas que o indivíduo projeta no outro e de alguma maneira sente uma insatisfação, em promover essa inadequação. Então, vamos pensar nessas pedras, se as temos constantemente nas mãos. Tem uma figurinha que quando eu faço alguma exposição que uso slides, eu gosto muito, daquelas figurinhas que a gente usa nos arcos e tudo, né? Aquela coleçãozinha, que é uma pessoa com uma pedra na mão aqui atrás, né? Escondendo, mas prestes a atirá-la. Eu gosto dessa figura quando falo nessa questão, nesse posicionamento. Bom, agora outros tantos estavam em volta, sem pedras ainda, pelo menos na mão. Quantas vezes nós estamos diante de situações que não aprovamos inteiramente, mas que, entre aspas, até curtimos, porque somos espectadores omissos em atos que não concordamos, sejam atos de ordem social, de ordem política. Esses ligados que eu citei a questões esportivas, na vizinhança, no condomínio, na nossa própria casa, nos omitimos a tomar uma posição, mesmo quando achamos injusto. Aí é interessante lembrar uma passagem do Evangelho que nos diz o seguinte, meus irmãos, que não basta uma virtude passiva, não basta não fazer mal ao outro. Já é um início? Já é um início. Mas é importante que desenvolvamos virtudes chamadas no Evangelho de ativas. Não basta não fazer mal, precisamos fazer o bem. E às vezes fazer o bem, até nos expondo um pouco, é nos posicionarmos diante de outros contra comportamentos que achamos injustos e inadequados. Nossa sociedade precisa de mais disto. E nós, mais do que qualquer outro, precisamos nos crescer espiritualmente em relação a isso. Mas que outras figuras temos nessa cena? A figura da mulher adulta, olha só, sentenciei, adúltero, não, a figura da mulher surpreendida em adultério. Nos questionamos, por exemplo, o contexto que a levou a chegar aqui, nos questionamos a situação da carência afetiva que ela pudesse estar. Não estou dizendo que é correto ou não o adultério, não é isso que eu estou dizendo. Mas qual é o contexto no interior daquela mulher? Quem sabe, de maneira inadequada, aquilo também não foi uma forma dela, vamos dizer assim, expor. Estou levantando possibilidades, não estou nem aprovando nem desaprovando. Expor, às vezes, o sentimento de angústia, de abandono dela. Aonde estão aqueles que, quem sabe, se aproveitando desses sentimentos dela ou de outros, induziram ela a, entre aspas, a levar? Ela continua sendo responsável? Sim, pelo aquilo que fez. Não digo essa responsabilidade legal, o apedrejamento, eu digo do ato em si. No entanto, talvez mais responsáveis sejam aqueles que a levaram lá, mais ou menos como os fariseus e os escribas queriam induzir a Jesus. Pensemos sobre isso. Quantas vezes estamos caídos porque dentro da nossa caminho de evolução, ainda muitas vezes tão falido, cometemos, repetimos erros, né? E gostaríamos nessa hora de uma benevolência, de uma indulgência, de um entendimento dessa nossa ainda fraqueza. E com um grande esforço, sei que é um esforço brutal, coloquemos-nos na posição do Mestre Jesus, sendo ao mesmo tempo consciente, como ele sempre foi, da indução que estava sofrendo, tantos objetivos, realmente tendo aquela mulher ali considerada em pecado pela lei da época e pelo ato em si, prostrada diante daquele grupo todo, e ele, a sabedoria que ele teve em
não julgar, mas sim em projetar a responsabilidade daqueles que queriam apedrejar diante das suas consciências. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E um detalhezinho na passagem primeira, que além de não atirarem, foram saindo um a um, e primeiro os mais velhos. Detalhe, os mais velhos, mas é um detalhe importante, porque é com a nossa maturidade, que não seja às vezes moral, né? Não seja, mas a maturidade do caminho na vida, onde podemos olhar para trás e vermos com mais facilidade quando estamos chegando mais à maturidade etária, né? A maturidade principalmente psíquica nossa, mental, né? Vendo tantos erros que cometemos, também vemos às vezes fomos perdoados, né? E outras, às vezes sofremos as pedradas, né? Pedradas aí, claro, entre aspas. Interessante, né? Bom, é nesse contexto que eu quero lembrar a importância da misericórdia, quando Jesus, de maneira adequada, ao perguntar à mulher se não estava mais ali aqueles que queriam que a apedrejasse, aqueles que a queriam apedrejar. E ela disse não, é claro, ele sabia, ele viu. Ele então disse a ela: então eu também não te, entre aspas, apedrejarei, eu também não te condenarei, não é? Então ele foi misericordioso, ele foi indulgente, mas deu a ela, devolveu a ela a responsabilidade de não repetir o ato. Vá, não peques mais. Importante esse detalhe também. Lembra aquele exemplozinho que eu dei ainda há pouco do aluno? Meu filho, esse ato não foi de uma pessoa educada. Tenho certeza que você tem outros tipos de comportamento. Vá ao que está das entrelinhas e não o faça de novo. Importante, né? Quantas vezes fomos beneficiados pela misericórdia, inspirada certamente por aqueles que nos amam do outro lado da vida e por aqueles que de bom senso nos deram a oportunidade. Quantas vezes, meus irmãos, desde criança e hoje ainda, quantas vezes? Bom, meus irmãos, também quero aí me valer de uma citaçãozinha que eu gosto muito e que tem a ver com uma coisa que eu já falei hoje da Melanie Klein, que dizia assim: os defeitos alheios que mais me fazem sofrer, que me indignam, são defeitos que eu tenho e que na grande maioria das vezes não confesso nem a mim mesmo. Por isso, a recomendação na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando nos pedem, aliás, quando Kardec solicitou aos irmãos que lhe davam assistência naquele trabalho, o que fazer para obter a felicidade na vida presente e principalmente na eterna? E os amigos espirituais respondem a ele: fazei o que já foi recomendado por um sábio antigo na Grécia: conhece-te a ti mesmo. E aí eu me pego assim me veio uma frasezinha que eu gosto também, do tempo de juventude que eu ouvi, achei bonitinha, não a entendi tanto, entendi pouco naquela época, mas cada vez eu entendo mais, principalmente através do caminho que nos é orientado por essa doutrina maravilhosa, doutrina espírita que abraçamos. Olha para dentro de ti mesmo, e aí encontrarás a fonte inesgotável do bem, que nunca se extinguirá, desde que nunca deixes de escavar, desde que nunca deixes de procurar os pontos que ainda precisam ser reformulados e persevere, buscando cada vez mais a centelha que está dentro de nós, que é a centelha da perfeição que nos foi dada pelo Pai, e que nós, como faremos com as cascas da cebola, às vezes em prantos, como nos faz quando removemos as cascas progressivas da cebola, né?
em planos, mas cada vez mais chegando naquele ponto que nos fará cada vez mais crescer e melhorar. Bom, lembrando uma coisa de indulgência importante para nós, é que muitas coisas que nós carregamos, daí a importância de nós olharmos para dentro de nós, são crenças que estão em nós, seja por vidas pretéritas, ou até por que a chamam de mandatos de análise transacional, por exemplo, que foram colocados em nós durante a nossa educação nessa vida presente, né? E aquelas coisas estão dentro de nós. Eu me lembro que fiquei uma época, eu fui colocar um mandato dentro de nós, que diz assim, seja forte. Não é com essa frase, mas com várias passagens. Seja forte, homem não chora. Coisas assim que bloqueavam inicialmente por essa crença a possibilidade de eu encontrar as fontes de maior sensibilidade, que na verdade me aperfeiçoariam socialmente e evolutivamente. A intenção não era ruim, mas a forma, às vezes, desenvolveu valores que eram valores de confronto, valores de enfrentamento, né? Seja forte da perspectiva social inadequada que nós temos. Sejamos fortes, porque mais forte do que enfrentar um confronto, do que duelar, como o próprio Evangelho diz, é ter a coragem de não fazer enfrentamentos que não sejam em benefício de você próprio ou de outros, e mesmo assim, quando o fizer, procurar fazê-lo sem a violência que é comum em nós ainda humanos. Lembrando também o seguinte, quando a gente ouve e critica outros, que a gente lembre que não devemos julgar com facilidade os atos dos outros. Uma coisa é achar que está certo e que seu caminho é o correto. A outra coisa é achar que é o único. Você não viveu a vida do outro, você não experimentou o que o outro experimentou, você não sentiu da forma como o outro sentiu. Em nossas próprias casas, muitas vezes, os filhos procuramos criá-los da mesma maneira, mesmo quando eles são gêmeos, e eu diria até gêmeos idênticos, né? Saindo do mesmo processo embrionário, né? Muitas vezes eles conseguem ver a nós completamente diferentes, nem sabemos, né? São espíritos diferentes que vieram naquela condição de reencarnação, mas são espíritos diferentes, com experiências diferentes, né? No decorrer da vida isso vai se apresentando. Então não julguemos, não, sejamos misericordiosos. Outra lembrança interessante é que a indulgência não faz parte ou não costuma fazer observações chocantes, como aquela, né? Da brincadeirazinha do aluno, né? Que já sentencia, né? Ela procura geralmente aconselhar, e quando ela aconselha, ela é importante, porque dizem que a censura, quando é feita, ela pode ter dois objetivos. O primeiro, aprovável, dentro de uma visão cristã, de ajuda ao outro e de ao mesmo para que ele se reformule. Ela é louvável até, porque você está ajudando o irmão a melhorar. Lembra aquela coisa do Evangelho também? Se tiveres alguma coisa contra o teu irmão, chama-o à parte e fala com ele. Não tem que publicar, não tem que expô-lo. Se o teu objetivo real é de ajudá-lo a passar por cima daquele ato, assumindo uma responsabilidade diante dele, né? De ajuda. A segunda, totalmente inadequada, é quando você faz a crítica com o objetivo de desacreditá-lo publicamente. Infelizmente, hoje em dia, a mídia tem ajudado a divulgar, mas na verdade ela só tem colocado, vamos dizer assim, de maneira mais aberta, de maneira mais intensa, em quantidade maior, o que sempre fizemos como seres humanos, né? Expondo sempre ao outro, fazendo julgamentos apressados, né? Mesmo quando não é uma fake news, né? Uma mentira, é um julgamento apressado, às vezes é uma pedra que nós jogamos, né? E que às vezes, lembra a brincadeirazinha que fizemos já hoje, aqui na fala, pedras que gostamos de jogar, né? Então, se pensarmos bem, a quantos talvez estejamos induzindo a pensamentos, mesmo quando não fazemos de má fé,
mas fazemos de forma culposa, ou seja, temos a responsabilidade do ato, não é? Interessante. Aí eu queria lembrar o seguinte, para praticamente finalizar a nossa fala. Por tudo isso, devemos fazer da indulgência um exercício perseverante. Lembra que o próximo capítulo, após o 10, bem-aventurados misericordiosos e amai o próximo como a ti mesmo, e só podemos amar o outro se amarmos a nós mesmos, a indulgência começa conosco. Não predisponha, ou não se predisponha a reavaliar, aliás, se predisponha, melhor dizendo, a reavaliar as questões das culpas, dos erros, reconsiderar, procurar olhar melhor o contexto, inclusive o seu, não é? Não apenas sentenciando. Se autoestimule e se a fazer para si próprio, para os outros, os chamados atos de misericórdia. Dar uma segunda oportunidade, uma terceira, uma quarta. Lembra aqui quando Pedro perguntou a Jesus, em uma outra passagem do Evangelho, né, que nos é dito, perguntou: mestre, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? E Jesus disse: não 7, mas 70 vezes 7. Uma forma simbólica de dizer quantas vezes for necessário, porque ele está em processo como você de desenvolvimento. Perdoar significa compreender, não significa passar a mão na cabeça, nem com isso reforçar o comportamento inadequado. Nos propicie reconsiderar as ofensas ou as dívidas que tenham conosco. Dívida não é só questão material, né? Qualquer tipo de dívida consideramos. Lembra aquela ideia? Aqueles que consideramos nossos adversários, aqueles que consideramos nossos devedores. Às vezes a gente lembra da dívida que o irmão, a última dívida que o irmão tem conosco, entre aspas, dívida, novamente enfatizo, ou a última ofensa, e não lembramos daquelas que fizemos. Lembra aquela outra passagemzinha do Evangelho interessante, quando o Senhor tinha um servo seu, que fez a ele vários, estava devendo dinheiro a ele, e o Senhor o ameaçou, ia vendê-lo, se não tinha dinheiro para pagar, ia vender a sua família, e ele caiu aos seus pés pedindo misericórdia, e o Senhor a concedeu, e logo na saída ele encontra com outro servo que o devia, e não teve para com este a mesma indulgência, o mesmo perdão, a mesma misericórdia que o Senhor teve para com ele. Muitas vezes nós queremos para nós, mas não damos ao outro, ou ao julgar o outro não lembramos quantas vezes fomos beneficiados anteriormente por uma indulgência, por uma compreensão. Então, se permita perdoar, inclusive a si mesmos. E, para finalizar, uma coisa que tem a ver com vá e não peques mais, que Jesus disse à mulher, dando a ela a responsabilidade, né, de perseverar para não cair novamente, entre aspas, em pecado, infringindo inclusive a lei da época, é que nós estamos num ambiente planetário, num sistema onde todos temos responsabilidade. Tem um ditozinho que eu gosto muito, que está no livro Jugo Leve, de Carlo Bacelli, né, inspirado pelo Dr. Inácio Ferreira, que diz o seguinte: não há uma só lágrima que role, da qual não possamos em absoluto nos isentar. Cada ato bom reflete-se no planeta e no sistema maior, acredito, e cada ato inadequado reflete-se no planeta e no sistema maior. Como somos ainda extremamente imperfeitos nesse homem de provas e expiações, por isso estamos aqui, com honrosíssimas exceções, como foi o caso daqueles que, como Jesus, vieram para nos orientar, e desta missão maior disto. Em missão, são pouquíssimos, né? Historicamente falando, comparado à grande massa de que nós somos. Então lembremos sempre o seguinte, meus irmãos: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra.
E ao dizer isso, eu me reforço na busca de melhorar, porque lembro um irmão querido meu, de caminhada fraterna, de caminhada na doutrina, que uma vez me disse o seguinte: meu irmão, quando fazemos ou temos a oportunidade de fazer uma palestra, os primeiros ouvidos, os mais próximos da boca que fala, são aqueles de quem está falando. Então eu faço, em primeiro lugar, para mim, todas essas palavras. Espero que cada um, na medida que achar que for próprio, estiver no seu momento, possa usá-las também, para cada vez mais evoluirmos e assim contribuirmos para uma atmosfera na nossa sociedade, no nosso planeta, na nossa família, no nosso condomínio, nossa vizinhança, enfim, melhor. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez estar nessa casa de caridade e amor, e que possamos todos nós aproveitar cada momento desse nosso encontro. Graças a Deus. Bem, agradeço em nome do GEL a presença mais uma vez do nosso irmão, que sempre nos agrega sua sabedoria e conhecimento para que nós possamos aprender e evoluir mais um pouquinho, né? Vocês fiquem à vontade de comentar, como vocês podem ver aqui embaixo, já tem a opção de curtir. Se você assinar o canal aqui do lado, você vai ser avisado de uma nova publicação assim que eu, quem estiver aqui, fazer uma nova publicação, você vai ser avisado de que isso está disponível. E também você pode compartilhar, clica aqui no compartilhar, que você pode copiar o link e oferecer esses conhecimentos que lhe foram apresentados aqui hoje a outras pessoas, levando sempre a boa nova o mais longe que pudermos, né? Agradeço mais uma vez ao irmão Eugênio, né? E a sua audiência, né? Se Deus quiser, logo em breve estaremos juntos novamente. E dedico essa palestra a nosso querido Gilson Rangel, né? Que ele possa sempre nos servir de exemplo e nos guiar de onde estiver. Eu tenho certeza que ele está junto de nós. Obrigado mais uma vez e até a próxima.